inacessível do tamanho da Europa Ocidental, encravado entre o subcontinente indiano e a China, representou por séculos um dos mistérios mais impenetráveis para o mundo ocidental. Ocupado pela China em 1949, após mais de 40 anos de um duro regime colonial, o Tibete, com a revolta de Lhasa em outubro de 1987, voltou a fazer ouvir sua voz e retornou tragicamente às manchetes internacionais. Nossa longa viagem rumo ao Tibete começa no Nepal, enquanto percorremos o que resta da antiga Estrada da Amizade, a extensa rodovia que liga Katmandu à fronteira tibetana e que o monção mais violento que os outros destruiu em vários trechos, recriando assim as difíceis condições de antigamente, quando as caravanas precisavam chegar a pé ao País das Neves. Break time igual 0.5S. Cobrimos cerca de 70 quilômetros entre Balefis e Amu em um clima abafado e tropical, muitas vezes sob chuvas torrenciais. Atravessamos um Nepal exuberante e rural, onde a beleza da paisagem se encontra com a serenidade e a dignidade de um povo que, apesar da dureza de uma existência certamente muito difícil do ponto de vista material, não foi privado de uma intensa harmonia interior. Pouco depois de Kodari, cruzamos a fronteira e finalmente entramos no Tibete. Um ônibus de linha conduzido por um motorista chinês nos levará por mais de 800 quilômetros até Lhasa, uma viagem interminável. Em poucas horas, o ambiente ao nosso redor mudou radicalmente. Desaparecidos abruptamente as árvores e a vegetação, nos movemos em um mundo árido e numa atmosfera límpida e cristalina. A estrada desenrola a altitude média de 4.500 metros, ponta faixa não asfaltada que corta vales e desertos intermináveis. Um vento forte, que começa a soprar de repente, limpa o horizonte de qualquer nuvem. E num instante, como por magia, toda a cadeia do Himalaia se estende diante dos nossos olhos. É um momento de profunda e intensa comoção que atinge seu auge quando o pico mais alto da Terra, semelhante a um gigantesco altar, se destaca imponente ao fundo da planície sem fim. O Vale do Rio Yarlung foi o berço daquela civilização tibetana que, pelo menos até a primeira metade deste século, conseguiu manter intactas muitas de suas características essenciais. Ainda hoje podemos admirar os túmulos dos primeiros soberanos que introduziram o budismo no País das Neves e que, por sua nobre ação, são considerados e respeitados como santos. O túmulo de Dzongzen Gampo ainda hoje é destino de peregrinação. Na penumbra típica do templo tibetano, sua estátua e a das outras divindades budistas são veneradas pelos fiéis, que realizam os antigos gestos de devoção, marcando o território com símbolos visíveis de sua fé.
Há centenas de anos, o vento espalha pelo vale o efeito benéfico dos mantras, as orações impressas nos longta, as coloridas bandeiras de gaze e tecido. A cerca de 20 quilômetros de Yarlung encontra-se o Yambula-Kang, um pequeno castelo que nos fala dos séculos remotos dos impérios tibetanos e das façanhas de seus senhores. Parece que foi o primeiro edifício de alvenaria construído no Tibete e era residência de príncipes e monarcas. Essa construção arrojada, que domina os campos de cevada do Vale Abaixo, foi completamente destruída durante a terrível e alucinada década da chamada Revolução Cultural, pelo furor iconoclasta das Guardas Vermelhas, e só recentemente foi reconstruída. Mesmo que tenham tentado recriar os traços e estilos arquitetônicos tradicionais, o dano causado foi irreparável. Apesar de hoje, para os estudiosos, o palácio já não possuir mais o inestimável valor arqueológico de outrora, o Yambu Laka mantém intacta toda a força de um símbolo, que atravessou os inúmeros labirintos do tempo para chegar até os nossos dias e assim recordar a grandeza e a singularidade da Koiné tibetana. No momento em que o chefe de uma unidade tribal decidiu abandonar o nomadismo para dar origem à primeira forma de sociedade sedentária no topo do mundo. Padmasambhava, o segundo Buda, é uma das figuras principais do budismo tibetano. Personagem com significados tanto históricos quanto arquetípicos, esse yogi tântrico chegou ao Tibete no século VIII a convite do rei Trison Detsen. Ele encarna os princípios da energia autoexistente, da sabedoria louca e da libertação interior. É o ser realizado que conhece as leis mais secretas do espírito e da matéria e as domina, estando além do nascimento e da morte, manifestação visível de todos os Budas do passado, do presente e do futuro. Em 770, Padmasambhava fundou Sami, o primeiro mosteiro budista e um sinal concreto da difusão da doutrina do iluminado no topo do mundo. Sami ainda é considerado um dos mais importantes locais de peregrinação de todo o Tibete. Os fiéis vão até lá em grande número, vindos de todas as regiões do país. Sozinhos ou em grupos, leigos ou monges, chegam até aqui para meditar, rezar ou se prostrar naquele solo que um dia foi abençoado pela própria presença do precioso mestre e de seus principais discípulos. Eles atravessam o rio em velhas embarcações, às quais foi adicionado motor para que possam subir a correnteza com relativa facilidade. Nós também embarcamos nesses barcos, e uma vez chegados à margem oposta do curso d'água, nos encontramos em um dos lugares talvez mais sugestivos de toda a nossa viagem. Há uma longa fileira de montanhas cinzentas que se recortam no horizonte, fazem contraste às dunas douradas que delimitam os pequenos lagos formados pelo Zampo. Somos subitamente envolvidos por uma sensação de paz absoluta, metafísica. Apenas o voo de alguns pássaros rompe, de vez em quando, o silêncio quase impalpável deste lugar encantado, uma mágica antessala natural que introduz e prepara para o encontro com o perímetro sagrado, fundada há mais de 1000 anos por aquele que nasceu do Lótus. O complexo monástico de Sami reflete a estrutura do universo tal como é descrita pela cosmologia budista. O templo central representa o Monte Meru, a montanha mítica situada no centro do mundo. 4 templos menores erguem-se ao lado do templo central e simbolizam os 4 continentes. O
uma estela na qual se pode ler o Edito de 779, com o qual o rei Trison Detsen proclama o budismo como religião de Estado, e um grande sino pendurado na entrada da sala das cerimônias litúrgicas recebem o peregrino e o viajante com todo o fascínio de suas antiguidades. De fato, elas remontam ao período da fundação do templo e, após as inúmeras destruições causadas pelos chineses, estão entre as poucas verdadeiras joias deste lugar, onde grande parte do misterioso encanto do tempo se perdeu. Fragmentos daquela atmosfera sugestiva de que falaram estudiosos e escritores sobrevivem agora apenas nas cozinhas, impregnadas de fumaça, onde 1000 odores se misturam. Lugares se fundem em algumas pequenas e escuras capelas, antigas estátuas de Padmasambhava e dezenas de lamparinas votivas ainda falam da presença de uma presença marcante. Hoje, em Sami, obras de restauração. Tenta-se refazer as estátuas destruídas e avança-se na reconstrução dos andares superiores do templo central, derrubados pelas guardas vermelhas. Infelizmente, os trabalhos são frequentemente confiados a jovens de boa vontade, mas totalmente inexperientes, que pouco ou nada conhecem sobre os preceitos e os cânones da autêntica arquitetura tibetana. A vila de Sakya, a sudoeste de Lhasa, se destaca à distância com sua fisionomia incomum. De fato, as cores cinza e vermelha das casas constituem uma espécie de curiosidade estética em relação à arquitetura da maioria dos vilarejos tibetanos. A enorme construção cinza-rosada do mosteiro principal se ergue no centro da vila com toda a sua imponência. Até 1959, Sakya era a sede principal da escola budista homônima, que entre os séculos 13 e 14 foi a primeira, graças ao apoio dos clãs mongóis, a assumir o poder temporal no Tibete. Dos 108 mosteiros que faziam de Sakya um dos mais importantes locais de culto tibetanos, resta de pé apenas um, o maior. O Gompa preserva cuidadosamente interiores imponentes. Estátuas de Buda, das divindades tântricas e dos principais lamas da escola estão presentes em grande número nos altares. Do lado de fora, um grupo de peregrinos circula ritualmente pelas muralhas do edifício e faz girar os coloridos cilindros de oração, dividindo conosco o privilégio de ser o centro da curiosa atenção das crianças da aldeia. A atmosfera etérea de Sami logo é esquecida quando se chega a Shigatse, a segunda maior cidade do Tibete. É o reino da burocracia colonial chinesa, que alterou completamente a fisionomia deste centro urbano, construindo um grande número de edifícios disformes com um aspecto vagamente militar. Como se não bastasse, um fluxo imponente de colonos Han, cujo número supera em muito dos tibetanos, completou uma verdadeira obra de chinesização da cidade. Shigatse é uma parada obrigatória em uma viagem ao Tibete, porque em sua periferia fica o mosteiro de Tashilhumpo, sede do Panchen Lama,
uma das mais altas autoridades espirituais tibetanas e tradicionalmente considerado uma emanação terrena do Buda Amitabha. O Panchen Lama, preso e torturado por condenar publicamente a invasão de sua pátria, morreu em Shigatse em circunstâncias misteriosas no início de 89. Poucos dias antes de sua morte, ele havia declarado que o preço que o Tibete teve que pagar pela invasão chinesa era muito superior aos poucos benefícios que as chamadas reformas trouxeram ao país. Ashilumpo é um complexo de templos e mosteiros, que foi fundado em 1447. No final dos anos 50, abrigava cerca de 5.000 monges, dos quais restam menos de 400. Com as paredes vermelhas dos edifícios centrais, os telhados dourados dos gompas, o labirinto de ruelas onde se alinham as casas dos monges, Tashilumpo conserva quase intacta sua beleza. É fácil aqui se deixar levar por saudades anacrônicas do velho Tibete, mas aquele mundo já desapareceu para sempre e não poderá mais voltar, seja qual for a evolução da situação social e política no topo do mundo. Chegar a Yanzi, o Pico do Soberano, significa mergulhar em um canto do Tibete onde a este país e ao seu povo ainda é permitido expressar plenamente sua própria identidade. A estrada, que constitui a espinha dorsal da cidade, é ladeada por pequenas casas de 2 andares, com oficinas e lojinhas de todo tipo. As charretes daqueles que vêm aqui vender todo tipo de mercadoria são os meios de transporte mais usados. Além disso, há algumas bicicletas. E quase nenhum veículo motorizado. Os rostos abertos, sorridentes e curiosos dos tibetanos nos recebem após horas e horas de ônibus, sendo a melhor recompensa para o cansaço de uma viagem que, em alguns momentos, foi realmente difícil. Ao entrar em Jiangxi, vieram-nos à mente as palavras com as quais, em seu livro Segredo Tibete, Fosco Maraine descreve sua chegada à cidade em 1937. É uma chegada de conto de fadas. Deserto, maravilha, mistério. É uma frase que também nós, 50 anos depois, infelizmente em condições históricas bem diferentes, ainda sentimos vontade de assinar embaixo. A principal atração artística, além das ruínas do antigo forte, é constituída pelo imponente shorten chamado Kombun, ou seja, as 100.000 imagens, em referência às inúmeras nichos e capelas que abriga e onde se encontra todo o panteão das deidades tântricas. Construído em 1440 pelo rei Rapten Kang, o Kombun é um edifício de 5 andares, com uma forma vagamente semelhante a uma pagoda, com 4 grandes pares de olhos de Buda pintados nas fachadas da parte superior. Todo o corpo do stupa está literalmente repleto de grandes e pequenas capelas, cujo número total é de 120. Na colina, atrás do Kombun, antes da ocupação chinesa, havia vários mosteiros que a loucura da Revolução Cultural destruiu completamente. Tanto que hoje nem mesmo as fundações são visíveis. Apenas um desses mosteiros, o Labran, permanece de pé, embora bastante danificado. Ao redor e dentro do templo, mulheres e homens realizam os gestos antigos de uma fé que nenhuma violência, seja física ou psicológica, conseguiu apagar. Circunda-se a stupa, entra-se nas capelas para rezar, acendem-se lamparinas votivas e queimam-se incensos. Os altares ganham vida. As pessoas prestam homenagem às estátuas dos lamas e das divindades, não por uma idolatria banal ou meramente superficial, como muitas vezes se acredita erroneamente, mas porque essas estátuas são símbolo do princípio da iluminação presente em todo ser humano. E o gesto de devoção nada mais é do que uma ponte lançada entre o fiel e sua própria mente iluminada.
No pátio, 3 mulheres percorrem o kombu prostrando-se. Elas realizam esse ato de total abertura e entrega, através do qual o praticante budista purifica sua estrutura psicofísica dos venenos do egoísmo e da arrogância. A prostração lembra quem a executa uma das principais verdades anunciadas pelo Iluminado. Os jogos do ego são a fonte da ignorância, que causa a dor. Vencer o ego significa abrir o caminho para a verdadeira libertação. Subimos a colina e entramos na Bram, a antiga residência dos abades de Vianze. Mas mesmo aqui, os sinais da profanação do fanatismo antirreligioso visíveis. As pinturas nas paredes, obras-primas de arte, queimadas, sujadas, desfiguradas. Os rostos das divindades, cegados, os corpos mutilados. Algumas pessoas, leigos e monges, estão tentando repintar os afrescos. Assim que nos veem, vêm até nós. E depois de expressarem claramente o seu ódio pelos chineses, nos convidam a visitar cada canto, cada recanto, para que o olhar imparcial da câmera possa documentar e testemunhar as devastações sofridas. O Tibete foi o país onde o mosteiro e a figura do monge alcançaram um prestígio e uma importância jamais obtidos em outro lugar. Destruindo mais de 95% dos Gompas, os chineses tentaram realizar um verdadeiro etnocídio, atingindo o coração da cultura tibetana. Mas felizmente não conseguiram, como demonstra a ânsia febril com que os habitantes do País das Neves estão reconstruindo o símbolo mais querido de sua sociedade. Artífices, ourives, ferreiros, carpinteiros, pintores oferecem gratuitamente suas contribuições para que os locais de culto possam voltar a cumprir suas funções o mais rápido possível. É comovente observar o fervor com que as pessoas ajudam os monges nos trabalhos de reconstrução e restauração. Centro religioso por excelência, o mosteiro é o lugar onde rituais e liturgias complexas são celebrados em nome de toda a comunidade, cujos efeitos benéficos serão desfrutados não apenas pelos monges oficiantes, mas por todo o corpo social. Além disso, no Bonpá vivem e ensinam os lamas, os venerados mestres espirituais, detentores de uma sabedoria antiga e preciosa, diante da qual todo tibetano, independentemente da classe social a que pertença, sente uma reverência real e autêntica. Tradicionalmente, além disso, o mosteiro também é um centro de cultura, uma escola para o aprendizado de matérias laicas como matemática, língua, pintura e uma universidade de medicina. Um espaço onde as pessoas se reuniam por ocasião das principais festividades. Numerosos eram os Gompas que abrigavam de 1.000 a 2.000 monges de forma permanente, e na região de Lhasa, os famosos 3 joias do estado, Seradrepu e Ganden, chegavam a contar com 7 a 8.000 religiosos. Claro, com tamanha abundância de vocações, nem tudo era limpo e cristalino, mas, no geral, a instituição monástica tibetana foi o veículo que permitiu a uma parte considerável da herança espiritual do Tibete ser transmitida e perpetuada ao longo dos séculos, chegando intacta até os dias de hoje. Após 1959, especialmente na década trágica de 1966 a 1976, quase todos os mosteiros foram destruídos parcial ou totalmente.
Os religiosos que não haviam fugido para a Índia foram obrigados a retornar ao estado leigo e enviados à força para trabalhar nas comunas agrícolas que a China havia imposto ao Tibete. Muitos foram mortos ou presos e, de qualquer forma, as novas ordenações foram rigorosamente proibidas. As mudanças de linha política ocorridas em Pequim desde o final dos anos 70 permitiram, além da reabertura de alguns mosteiros, também a possibilidade de que um certo número de jovens tibetanos se tornassem monges. Apesar de problemas e limitações de vários tipos, diversos e importantes cursos de estudo foram retomados. Alguns lamas idosos e venerados podem novamente ensinar, e as grandes salas das assembleias litúrgicas voltam a se encher de noviços, aos quais cabe a difícil tarefa de receber e, por sua vez, transmitir um patrimônio de conhecimentos cuja preservação não diz respeito apenas ao povo tibetano, mas a todos nós. Lhasa, a morada dos deuses, capital do país das neves, é o coração e a alma do Tibete, que ainda hoje se identifica com ela. Até os dias da invasão chinesa, era uma pequena cidade medieval, nas proximidades da qual se erguiam os maiores mosteiros tibetanos e com uma população que mal ultrapassava as 20.000 pessoas. Semelhante a um conto esquecido do Oriente, Lhasa parecia aos raros diplomatas e viajantes que conseguiam visitá-la como a capital de um estado envolto em um mistério impenetrável. Um dos últimos lugares secretos da Terra, talvez o único verdadeiro enigma. E o século XIX havia deixado para o século XX resolver. Era o centro vital de uma sociedade antiga, que assim era por livre escolha e que, deliberadamente, havia decidido não se perder na busca frenética por um desenvolvimento material sem propósito, mas, ao contrário, direcionar suas energias para o autoconhecimento e a evolução espiritual. Apesar de todas as adversidades e dramas sofridos nas últimas décadas, muito da visão de mundo tradicional permanece na mentalidade e na vida cotidiana dos tibetanos de hoje. Às vezes, caminhando pelas estreitas ruas do Parkour, a parte antiga da cidade, tem-se a sensação de que nada mudou. A tragédia que se abateu sobre esse povo parece apenas um mau sonho destinado a desaparecer com as primeiras luzes do dia. Os rostos, os gestos, os olhares desse povo orgulhoso, gentil e obstinado, sempre pronto para o riso, não são diferentes dos de seus antepassados. A fidelidade às próprias raízes, o apreço pelas coisas essenciais da vida, o prazer de ser hospitaleiro, a imensa importância dada ao elemento religioso, que continua sendo o verdadeiro centro da existência dos homens e mulheres do Tibete, nos permitem compreender o sentido e compartilhar o que escrevia Harry Carrer, um alpinista alemão que viveu por muito tempo, nos anos 40, no topo do mundo. Eu gostava da vida no Tibete. Era um país arcaico e intencionalmente não desenvolvido, mas em seu modo original de ser era uma sociedade de natureza sofisticada e funcionava bem. O Potala, o imponente edifício de nada menos que 13 andares e 117 metros de altura, domina Lhasa. É o símbolo da identidade nacional do Tibete. Este palácio, uma das maravilhas da Ásia, foi mandado construir no século XVII pelo quinto Dalai Lama e desde então tem sido a residência oficial dos Budas vivos, o que explica sua enorme popularidade. Até 1959, o Potala, além de ser a residência do Dalai Lama, abrigava um mosteiro, escritórios do governo, um grande número de capelas dedicadas às divindades tântricas. Ao tornar-se um museu triste e sem vida,
A visão soberba de seus telhados dourados e dos inúmeros tesouros arquitetônicos que abriga é diminuída, prejudicada, serida pela desagradável sensação de estar em um lugar que um dia foi o coração pulsante do país, que hoje já não tem mais vitalidade, despojado de sua antiga magia. Na periferia de Lhasa encontra-se, por sua vez, o Norbulinka. Era a residência de verão do Dalai Lama, que costumava deixar o Potala na primavera para se mudar para cá, seguido por uma imponente procissão. O Norbulinka também foi transformado em um museu e visitá-lo certamente não é uma experiência que alegre o espírito. Entediados pelo tédio, fuçamos em cantos onde normalmente os turistas não entram e lá, escondidos pudicamente por uma cortina grossa, encontramos alguns sinais daquilo que os chineses costumam chamar de libertação pacífica do Tibete. Centenas de lamparinas votivas que, com sua luz, iluminam os ambientes escuros dos templos nos conduzem ao Jokan, a catedral mais importante de Lhasa e o centro em torno do qual pulsa a alma espiritual e social da cidade. Neste magnífico complexo religioso encontramos todo o esplendor, a elegância e as opulentas riquezas da arte do País das Neves. Aquele universo estético sobre o qual lemos em livros e textos de estudiosos, viajantes, diplomatas, diante dos nossos olhos. A religiosidade tão peculiar do mundo tibetano nos envolve com toda a sua poliedrica e contraditória natureza. A necessidade do sobrenatural, tão característica destas partes do mundo, se mistura com a sofisticada elegância dos conceitos da filosofia budista. A fé simples de um cotidiano que não pode e não quer abrir mão da dimensão espiritual se encontra e se integra com os gestos rituais, tão carregados de significados e valores psicológicos. Enquanto os lamas, vestidos com trajes cerimoniais, celebram a pugia, a multidão de fiéis participa com grande atenção às diferentes fases do rito, um momento antigo e, ao mesmo tempo, extremamente atual, capaz de dar sentido e profundidade à existência. A cerca de 8 quilômetros de Lhasa encontra-se o Gompa de Drepung, que com mais de 8.000 monges nos anos 50, era considerado o maior mosteiro do mundo. Fundada em 1416 por Jami Ashipelden, discípulo do Lama Tsongkhapa, um dos principais mestres espirituais do Tibete. É um complexo monástico que conta com 4 colégios de estudo e 2 grandes templos. Aqui viveram e foram sepultados o segundo, o terceiro e o quarto Dalai Lama, enquanto o quinto permaneceu aqui até que o Potala estivesse pronto para ser habitado.
Chegamos a Drepa um pouco antes do início de um importante ciclo de ensinamentos ministrado por um lama idoso e venerado. Monges, monjas e até mesmo leigos vieram até aqui para ouvir as palavras de sabedoria do mestre. A transmissão oral da palavra do iluminado, que antigamente era um acontecimento quase diário nos mais de 4.500 mosteiros budistas tibetanos, hoje é uma ocasião rara e, além disso, preciosa, e essas pessoas vieram a Drepung para não perdê-la. Aos 300 monges que atualmente vivem no Gumpa, juntaram-se muitos daqueles de Será, Gandhi e também numerosos habitantes de Lhasa. No corredor, os fiéis aguardam em uma atmosfera de profundo recolhimento a chegada do grande lama, que finalmente, auxiliado por seus assistentes, sobe as escadas íngremes e entra na sala das assembleias. Enquanto isso, continuamos a visita pelo complexo monástico, circulando receosos pelas salas escuras, nichos e capelas. Mais uma vez nos vem à mente a sugestiva descrição de Fosco Marini. É realmente impressionante adentrar a escuridão viciada e venerável de um antigo templo, onde o silêncio parece se tornar algo concretamente palpável, um silêncio denso e comprimido, um silêncio verdadeiramente sólido. E ali, no fundo mais remoto, sobre um altar dourado entre dragões em forma de serpente, flores de lótus, brocados, penas de pavão, manteiga que arde em minúsculas taças, lançando uma luz incerta, manteiga esculpida e cinzelada, manteiga vazada, manteiga bordada das oferendas, encontrar-se diante do absoluto. O último, o primeiro, o eterno, o sempre e o em todo lugar, sob a forma de um príncipe ricamente coberto de joias no abraço voluptuoso de sua própria consorte real. Será é o outro grande mosteiro situado nas imediações de Lhasa. Também aqui encontramos sinais de um renovado fervor pelo estudo e pela prática do budismo, embora a sessão noturna de oração seja algo bem modesto, se comparada com as de antigamente, quando mais de 5.000 religiosos viviam neste lugar. À tarde, pudemos assistir a uma sessão de debate filosófico, um dos momentos mais importantes e significativos de todo o treinamento monástico. Num primeiro momento, os gestos agitados dos monges dão a impressão de estarmos no meio de uma discussão acalorada, ou até mesmo de um balé. Parece até uma verdadeira apresentação de artes marciais, mas na verdade esse tipo de tensão oratória se revela um meio extremamente eficaz para treinar a mente para a clareza e para uma visão interior correta e profunda. Os gestos rituais precisos que acompanham as perguntas e as respostas trocadas entre os monges ressaltam e amplificam a força e a eficácia dessa técnica milenar. Não se trata de algo meramente acadêmico ou de uma simples demonstração de erudição, mas sim de um habilidoso e profundo treinamento mental capaz de conduzir o praticante, por meio de uma análise atenta e detalhada do estado de existência do mundo fenomênico, a compreensão da verdadeira e intrínseca natureza da realidade. Numa manhã gelada e chuvosa, subimos em um ônibus de peregrinos para irmos a Ganden, o terceiro dos principais mosteiros budistas do Vale de Lhasa. É a lua cheia de agosto e está prestes a acontecer a exposição anual de uma tanca gigantesca representando o Buda Sakyamuni.
Centenas de caminhões, milhares de fiéis, sobem as curvas íngremes da colina no topo da qual fica o mosteiro, ou melhor, o pouco que restou dele. Construído em forma de anfiteatro numa posição impressionante, à beira de um precipício sobre o vale, Ganden provavelmente era o gompa mais bonito do Tibete. A vitalidade que emana da multidão é imensa e contrasta com a desolação das paredes em ruínas do mosteiro. De repente, o burburinho dos peregrinos é abafado pelo clangor de tambores, símbolos, trombetas telescópicas e guialingues. É o início da procissão que precede a saída do templo da enorme tanca, que depois será desenrolada até o topo do edifício principal. O complexo ritual litúrgico do budismo tântrico se manifesta agora em toda a sua fantasmagoria carregada de símbolos e arquétipos, que os devotos observam com admiração e espanto. Sustentada por pessoas, chega a pintura ciclópica da qual a multidão se aglomera. Lenços brancos são lançados em sinal de homenagem e todos tentam tocar a tanca, mesmo que apenas por um instante. Em um pequeno espaço aberto, uma companhia de atores, vestidos com os trajes característicos, encenam a selamo, a tradicional ópera tibetana, enquanto a tanca é desenrolada e finalmente pode abençoar a vasta assembleia. Por um instante, temos a sensação de viver um momento arcaico, solene e intocado que nos obriga a refletir sobre o futuro deste país. É difícil dizer o que acontecerá nos próximos anos no Tibete. Muitos acreditam que o destino deste país fantástico já está selado pelas implacáveis leis da política internacional. Mas outros, e nós estamos entre eles, acreditam, ao contrário, que hoje, como já aconteceu no passado, o Tibete saberá mostrar que a energia é mais forte do que a brutalidade e que, quando uma tradição tem raízes firmes e profundas, consegue superar até as provas mais difíceis e vencer, assim, sua incrível aposta com a história.